Não tem jeito, galera. Clube requer dinheiro. É Campuri, barraca, ônibus, viagem. Clube envolve a administração do dinheiro, pelo mais que o clube não tenha fins lucrativos. Mas como é que a gente gerencia o dinheiro sem ter problemas e sem causar problemas, com o máximo de transparência, segurança e honestidade? Sou o Pastor Erickson, você está no MDA Connection, vem comigo, vamos conversar sobre tesouraria. Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do MDA Connection, onde a gente conversa um pouquinho com outros ministérios da igreja, conecta ideias e pensamos em como servir melhor a missão da igreja. Hoje eu estou aqui com o João, que é o nosso tesoureiro geral, nosso diretor financeiro para todo o norte de Santa Catarina, gerencia o escritório da ANC, todas as igrejas e tesourarias do nosso campo. Bem-vindo, meu amigo. Olá, Pastor Erickson, tudo bem? É bom estar aqui com vocês, vamos ter uns minutos aí de bate-papo sobre o ministério que é importante para a igreja também, né? Que é a organização das finanças aí, né? Com certeza, porque para a gente ter clube desbravadores não tem jeito, galera. Olha, Desbravador é um programa de voluntários sem fins lucrativos, mas que precisa de dinheiro também. Uniforme custa dinheiro, acampamento custa dinheiro, deslocamento do teu clube envolve dinheiro, e a gente tem que aprender a gerenciar. Então, aqui vai algumas noções básicas e muito importantes que eu vou conversar agora com o João. João, como é que funciona a tesouraria de uma igreja? Porque nós estamos sempre nesta série de vídeos pensando no clube como parte da igreja. O clube não é uma ONG, o clube não é uma associação, sei lá, de voluntários, o clube é o ministério da igreja. Então o clube funciona de acordo com as regras da igreja. Fala pra gente entender como é a dinâmica financeira de uma igreja, da igreja adventista, e como é que funciona a tesouraria da igreja local. Bom, a tesouraria da igreja local, né, como a gente chama, da igreja onde os membros frequentam, possui algumas regras básicas, né, de contabilidade, de transparência. Então a gente sempre trabalha e preza para fazer o que é correto dentro das normas locais, respeitando a vontade do membro com relação aos destinos das ofertas, as aplicações ali do recurso doado, né? Como é que funciona a parte legal, digamos assim? Todo recurso entra na tesouraria da igreja via salva, via CVMI, via conta bancária. Ofertas gerais. Os meios de recebimento que a igreja tem, né? A partir de então é emitido um recibo nominal, né? Todas as entradas financeiras da igreja são submetidas a um recibo, seja nominal, ou seja via congregacional, nos cultos, nas ofertas dos cultos, né? Onde registra-se a entrada desse recurso. A partir de então, o uso desse recurso ele é distribuído, né? Nós podemos conversar depois sobre isso. Okay. Mas toda a despesa que acontece após o recurso entrar no caixa da igreja, ele deve também obedecer aos critérios legais, né, do Brasil, digamos assim. Documento fiscal, cupom fiscal. A gente não trabalha nada só com recibo, a gente não faz nenhuma aquisição de nenhum serviço ou de um bem sem nota fiscal, né, para a gente respeitar. Porque tudo na igreja é fiscalizado, é a legislação, né? Então, quanto mais correto for, melhor. Ainda mais se tratando de igreja, né? Você pode pensar que o seu clube ou a sua igreja é pequena, tem uma movimentação pequena, né? Não vai saltar aos olhos de uma auditoria aí, mas se a gente junta todas as igrejas, forma associação, junta todas as associações, forma uniões, né? A igreja é uma grande empresa, podemos assim dizer, que é vista aos olhos do governo. Então, é vista dessa maneira pelo governo. Por mais ainda, por ser igreja, a nossa responsabilidade de prezar pelo que é correto e fazer o que é certo perante as leis, né? Ok. Então, toda entrada é emitida um recibo, toda saída tem que ter uma nota fiscal. E isso é para a própria, não só fiscalização, mas para a própria transparência, né? Para a própria segurança daquilo que os doadores lançam. Agora, João, interessante o seguinte, no Desbravador, nós temos recursos que não necessariamente são ofertas. Às vezes são pagamentos, por exemplo, o garoto está pagando ali o uniforme dele, está pagando ali
o Campuri dele, por que esse dinheiro também tem que entrar do clube no caixa da igreja e por que não deve ter um caixa do clube separado do caixa da igreja? Boa pergunta, pastor. O Clube de Desbravadores é um departamento da igreja. Né? Então, a igreja ela deve ter um orçamento e no seu sistema lá de tesouraria é também elencado ali um departamento do Ministério dos Desbravadores, ao qual todas as ofertas entram ali, todos os recursos entram ali e tem-se um controle e há uma transparência né, com relação às finanças do clube também. Prestação de contas, Prestação relatório, de contas, tudo isso. Mais, o sistema também está preparado para administrar né, os departamentos da igreja. Então, toda a arrecadação do clube, seja por vendas né, de alimentos, seja por arrecadação de doações, seja pela arrecadação de mensalidades, né, deve passar pela tesouraria da igreja. Ok. Né? Então, assim, não é orientação nossa de que haja um caixa separado, haja um caixa por fora, como a gente vulgarmente chama, caixa 2, né? Para que haja transparência, para que a igreja trabalhe com os recursos de todos os departamentos dentro do mesmo pacote. Perfeito, né? perfeito. E assim a gente não peca nas legislações, nas orientações legais que a gente tem também com relação a Perfeito. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Você já deu meio que a resposta aqui, citando uns 2 exemplos, mas vamos tentar deixar claro para os líderes aqui o que eles, como líderes de clubes desbravadores, nunca devem fazer quanto a dinheiro. Pastor, eu já vi clubes fazendo campanhas de arrecadação e colocando a conta pessoa física do diretor do clube. Manda um Pix aqui na minha conta. Exato. A entidade, qualquer entidade contábil tem um princípio né, de entidade. Pessoa física, pessoa jurídica. Então a gente não mistura né, pessoas físicas e jurídicas numa empresa, da mesma forma a igreja. Então a gente não mistura contas de pessoas físicas com movimentação da igreja. Se eu faço isso, me coloco, em outras palavras, sob suspeita, né? Quem é que pode ir fiscalizar minha conta se eu transferir E daqui a pouco, tudo? até diante do movimento que tiver, você vai estar passível de uma auditoria do imposto de renda. E a segunda coisa é que também pode abrir espaço para fraudes, né? Sim. Tipo, alguém dá um Pix que é mentiroso, sei lá, um golpista, se e fazer passar... se aproveita do nome do clube então, para arrecadar um não dinheiro. Não ter esse problema de golpistas e tudo mais. É tudo no caixa da igreja. Caixa da né? igreja. Então, hoje tem Pix com chave que é um e-mail da igreja, o recurso entra direto para a igreja. Existe o ServeMe, né, como uma ferramenta também de você fazer a doação. Eu, por exemplo, tenho meu filho que está no clube aqui do Saguaçu, né? E eu pago a mensalidade dele via Pix, escolhendo o departamento da igreja. Então, via cartão de crédito. Então, o recurso vai direto para o departamento que está dentro da tesouraria no ServeMe. Então, o ServeMe, que é um aplicativo que a gente tem para celulares, eu posso, por exemplo, eu tenho uma mensalidade do acampamento do meu filho para pagar. Eu posso combinar com o tesoureiro da igreja local, ele vai abrir como é que chama? Um departamento, o Pix da igreja, ele existe. Certo. Né? Se não houver na igreja, tem que haver um departamento do clube. Ele abre um departamento, abre um setorzinho lá para esse acampamento. E aí eu já mando direto, não preciso nem... Mando direto lá, não isso passa... Isso é segurança para você, líder, você não ficar com dinheiro, nunca pegar dinheiro na sua mão, se possível, você não pegar dinheiro. Porque se o dinheiro vai para a sua mão, você corre o risco de ser assaltado, você corre o risco de perder, entendeu? E aí como é que você vai dar conta disso? Então, faça pelo caixa da igreja, como o João está falando, que é mais seguro. É emitido recibo sempre né, para o clube, para o membro, seja como for combinado aí com a igreja, né, e todo recurso que for gasto, né, apresentar a nota fiscal e o tesoureiro não vai se opor de pagar a despesa que houver, né, desde que esteja tudo certinho dentro do CNPJ da igreja. Legal. Né, tudo compras. Normal. O líder vai ter que comprar, sei lá, o cara vai comprar corda para o clube. Como é que funciona essa questão de nota? E vamos ter isso bem claro, nota fiscal e recibo, para isso ficar bem clarinho para os líderes. Então, há muitas empresas que fornecem uma nota fiscal fake, né?
que ela é exatamente como uma nota fiscal, bonitinha ali, separado, dados e tal, mas na verdade ela não tem autorização fiscal, ela não é um cupom, um documento fiscal, é um recibo. Rapaz, tem até um pirata da nota, então, agora. Pirata. Então, A assim, nota tem pirata. que ficar bem atento a isso, porque vai chegar na tesouraria para ter o reembolso, para fazer o pagamento ao fornecedor, não vai passar, né? Porque a gente só paga mediante nota fiscal. E a nota fiscal verdadeira, qual é as características dela? Tem que ter escrito documento fiscal. Hoje tem notas fiscais eletrônicas, né? Documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Às vezes, tu nem tem mais o cupom fiscal em si físico ali, mas tem que ter CNPJ, o endereço da empresa, né? A autorização fiscal. Então, tudo isso também, na dúvida, né? Pede o CNPJ da empresa, pede uma cópia da nota ali, manda para a tesouraria vai consultar a associação aqui, ver se é válido ou não é. Né? Mas, assim, quanto ao pagamento, né? Se é um valor baixo, você tem condição de pagar para pegar um reembolso, tu vai lá, compra, pega a nota fiscal, entrega para o tesoureiro vai te fazer o reembolso. Se é algo maior, tipo um ônibus, né? Vai ter que contratar, né, com uma compra de barracas por atacado, aí vai ter um valor maior, né? Você combina com o tesoureiro da igreja pede para a associação, e isso daí é diário, a rotina, né? Não tem desembaraço, não tem burocracia nenhuma, a gente faz o pagamento, né? E você entrega a nota fiscal e resolve facilmente. E aqui, João, vamos abrir um parênteses, a gente já teve assim experiências tristes com isso. Se você vai comprar alguma coisa de um valor muito grande, por exemplo, vou comprar 8 barracas para o clube, pede a ajuda do tesoureiro. A gente não faz essas coisas nunca sozinho. Eu, por exemplo, aqui gerencio Camporis, gerencio grandes eventos. Eu não faço jamais um evento de grande porte sem ter a ajuda ou conselho da tesouraria. Nós já tivemos casos que a moçada foi lá comprar, viu uma propaganda na internet, era uma propaganda enganosa, e aí o cara comprou com o próprio dinheiro e foi triste. E perdeu, foi enganado num golpe. Então, deixa que a tesouraria da igreja vote isso na comissão da igreja, essa compra, e o tesoureiro ajude nessa compra, correto? Sim, o tesoureiro está aí para auxiliar a igreja nesses itens, né? Nesses quesitos aí. E realmente, pastor, acontece muito de ter perfil fake aí de empresas oferecendo oportunidades maravilhosas aí que a gente desconfia, né? E o barato sai caro, então veja um local realmente que na dúvida, né? A gente vê no trânsito, né? Na dúvida não ultrapasse, sim, né? Sim. Vai lá, pega a orientação, pega uma dica, né? Confere junto, né? Não daqui a pouco assuma nada sozinho aí para daqui a pouco ter algum problema pessoal. Muito né? bom. João, para a gente ir para a parte final agora, fala um pouquinho para a gente sobre a igreja no mundo e como é que as nossas ofertas abençoam outras igrejas, outros clubes, mas por um lado também elas retornam e nós somos abençoados quando a gente segue o sistema que existe e é praticado pela Igreja Adventista. Então, toda e qualquer oferta que entra via congregação nos cultos ali, seja a escola sabatina, seja no culto divino e outros cultos, há uma distribuição, né, que a gente entende que a igreja no mundo age, que é a orientação bíblica. Né? A gente atende às nossas necessidades, mas também não vê somente... num linguajar mais comum. Não olhamos só para nós mesmos. O nosso né? próprio umbigo. Né? Não olhamos só para nós mesmos. A gente pratica uma distribuição da renda, né, que atende tanto a igreja local quanto ao redor do mundo. Né? Então, 60% das igrejas, do que entra nas igrejas, fica para a igreja local, de ofertas, para administrar ali, né, as necessidades da igreja local. Como é que essa oferta pode ajudar o clube? Diante de uma distribuição de orçamento. Então, dou uma dica aí para o diretor que converse com o seu tesoureiro, com o seu pastor e até daqui a pouco verifique qual está sendo a distribuição de orçamento do que entra em ofertas para o seu departamento. Cada congregação vai repartindo a pizza, não digamos tem assim. Uma regra, né? Cada caso é um caso, cada momento tem a sua necessidade. Daqui a pouco, num momento, é necessário uma distribuição maior para um determinado departamento. Em outro momento, um outro departamento vai precisar de algo também, um aporte maior para algum evento, algum momento especial. Mas a orientação é de que todo o recurso que entra na igreja local, né, haja uma distribuição entre os departamentos que existem.
para incentivar todos os ministérios e todos terem condições de ter recursos aí para atender as necessidades que existem. Né? Os outros 40% passam adiante. Uma parte desses 40% fica para a associação, uma parte vai para a união, uma parte vai para a divisão e outra parte vai para a conferência geral para atender os projetos ao redor do mundo. Então deixa eu fazer uma pausazinha aqui. Você viu uma aula em que a gente conversou com o pastor Gerson e a gente estudou sobre as diferentes divisões da Igreja Adventista geograficamente. Então, tudo isso, associação, união, divisão, volta lá. E isso tem a ver também agora com o que o João está falando sobre a distribuição financeira de forma mais justa, ok? Porque eu acho uma coisa interessante nesse sentido, João, a nossa igreja ela ajuda pessoas e congregações em locais mais pobres, que por si só talvez não pudessem ter aquilo tudo que tem num lugar um pouquinho mais abastado. E nisso a gente exerce, né, o ato de doar e o exercício espiritual de ser mais desapegado. E a igreja acaba crescendo, né, não só em um local ou outro, mas de forma geral ao redor do mundo. Né? A nossa missão é abreviar a volta de Jesus pregando o evangelho a todo o povo, língua e nação. Né? Então, tem um ditado que diz: é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Né? Então, hoje nós estamos numa condição melhor, digamos assim, podendo ajudar outros países, né, onde não tem necessidade. E da mesma forma, igrejas que têm maiores recursos estão contribuindo nessa distribuição também com a associação aqui para ajudar locais onde há uma membresia menor, um poder aquisitivo menor, né, que necessita de uma ajuda maior. Então, esse é a parte bonita da igreja, né, que a gente não fica olhando só as nossas necessidades, mas a gente percebe e distribui de uma forma que a igreja tem condição de atuar, né, tanto localmente quanto ao redor do mundo. E além da oferta que fica na congregação local, você falou que há uma parte que é usada, fica pela associação. A gente já viu que associação é o conjunto de todas as igrejas de uma geografia. Então, de certa forma, isso volta um pouco para nós? Também, porque parte desse recurso que vai adiante fica na associação, e da mesma forma como a gente orienta a igreja a ter uma distribuição de orçamento entre os departamentos, a associação também tem uma distribuição de orçamento entre os departamentos. E uma parcela desse valor volta para o departamento de desbravador, onde dá condições do pastor fazer os eventos, né, subvencionar algumas necessidades de clubes e assim por diante. Então, galera, todo esse material que vocês recebem, estudo bíblico, que a gente faz um estudo bíblico personalizado, maravilhoso, isso tudo tem que pagar alguém para imprimir, para produzir, tem que distribuir esse material, tudo isso é feito com essas ofertas, né? Exato. A maneira como isso é enviado, e por aí vai, uma série de outros materiais, recursos, os treinamentos que nós temos, sempre uma parte dos nossos eventos como Campuris, eles sempre recebem um aporte também da instituição mãe, no caso a associação, ou se é um Campuri maior da União, sempre recebe um pouco de aporte que vem desses recursos e nós somos abençoados pela fidelidade de toda a igreja, dessa forma maravilhosa. Muito bom. Mais alguma coisa, João, quer deixar aí de dica para a galera? Pastor, eu creio que da parte da tesouraria aqui da associação, a gente trabalha com os tesoureiros de cada igreja, a nossa praxe é essa, a gente existe por conta de vocês, né? O nosso ministério é ajudar o ministério de vocês. Então a gente está à disposição, tanto na igreja local quanto aqui, né, para dirimir qualquer dúvida, para auxiliar, para ajudar, né? Às vezes a gente fica meio ausente, né? Eu digo até o tesoureiro da igreja local, porque não é procurado, não é incluído no negócio, né? Mas a gente tem condições e quer ajudar, né? Então estamos à disposição. Eu agradeço, pastor, pela abertura aqui desse bate-papo aqui também, para daqui a pouco tirar alguma dúvida e despertar algo que às vezes está inerte ali na cabeça do tesoureiro, do diretor, né? Para a gente somar junto e crescer e cada vez ter condições de avançar no ministério aí, na pregação do evangelho e abreviar a volta de Jesus, né? Muito bom, muito obrigado. E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio aqui do MDA Connection. Fiquem com Deus e até a próxima.